Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a casa. Bom pessoal, aqui é professor Paulo, professor de História, professor de História, Filosofia, Sociologia, conforme o caso. E hoje nós vamos fazer uma aula de História para turmas do segundo ano do ensino médio. Eu vou tirar só o fone que está atrapalhando um pouco, está dando tipo um eco. Agora melhorou. Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma aula de história para turmas do segundo ano do ensino médio. Para quem for assistir essa aula, ela está sendo gravada. Hoje é dia 19 de maio de 2020 e lembrando sempre, estamos fazendo essas gravações em razão de estarmos vivendo ainda nesse ano de 2020 a pandemia do coronavírus que tem impedido de nós estarmos presencialmente participando das nossas aulas, realizando nossas atividades pedagógicas. Então, em razão disso tudo, estamos fazendo essas aulas através de sistemas digitais eletrônicos via internet. Sempre é bom em lembrar, reforçar, que como eu estou fazendo essa aula gravada em minha própria residência, no sistema de home office, obviamente, por não estar em um estúdio profissional, estou fazendo essas gravações na minha casa, vocês certamente vão ouvir sons diversos da localidade onde eu resido, tipo barulhos de veículos, de moto, de cachorro latindo. Lamentavelmente eu não tenho um estúdio profissional, então eu estou tendo que me adaptar, assim como todos nós, e obviamente vocês certamente ouvirão alguns sons dessa natureza, mas eu peço que vocês saibam relevar, porque todos nós estamos tendo que nos adaptar e é impossível controlar essa situação de sons externos, ok? Bom, eu vou projetar o material, relembrando sempre, para aqueles que estão chegando pela primeira vez assistindo esses vídeos, eu vou estar passando aqui para vocês, eu vou estar usando nas minhas aulas, já estou usando há bastante tempo, aquele material impresso que o governo do estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Educação, tem feito a impressão e tem distribuído para vocês via correio que está chegando em casa de vocês, né? Eu estou fazendo uso daquele material chamado Atividades Autorreguladas. Então nós já estamos ainda no volume 1, que corresponde ao primeiro bimestre do ano, e é o mesmo material, inclusive, que vocês estão recebendo pelos correios. Mas eu já estou indo praticamente hoje para o último conteúdo desse primeiro volume. Então, em breve, eu já vou estar postando no Classroom o segundo volume e lá vai ter um novo conteúdo. E aí vocês talvez ainda não tenham recebido quando começar a fazer o uso em casa. Mas não tem problema não. Vocês podem fazer o uso pela plataforma do Classroom, baixar, imprimir, conforme o caso, ok? Então, eu vou projetar a apostila e eu vou deixar então a minha imagem reduzida, minimizada, e a gente vai fazer a leitura desse material. Eu vou fazer alguns comentários e enquanto eu vou comentando, eu vou explicando e vocês também vão visualizando aí a apostila, tá bom? Então hoje nós estamos na aula 3. O título dessa aula é A França pós-revolução e a vinda da família real. Lembrando, quando falo aí a França pós-revolução, é porque na aula anterior eu falei sobre a Revolução Francesa, os impactos da Revolução Francesa e do Iluminismo, né, sobre a própria França, sobre a Europa e o resto do mundo também, incluindo aí o Brasil, os impactos da influência do pensamento revolucionário sobre o mundo inteiro. E agora a gente vai aprofundar mais nessa temática. Nós vamos falar sobre como ficou a França após esse processo da Revolução Francesa de 1789 e também vamos falar sobre as consequências, sobre as influências, sobre a vinda da família real para o Brasil e que circunstâncias trouxeram a família real para o Brasil. Então eu vou começar a fazer a leitura e ao longo da leitura eu vou fazendo algumas observações, alguns comentários para que possa enriquecer o conteúdo dessa aula, ok? Então vamos lá. A Revolução Francesa foi um processo que durou cerca de 10 anos. Então, quando a gente fala assim, Revolução Francesa de 1789, fica parecendo que aconteceu apenas em um ano, né? Apenas no ano de 1789. Na verdade, todo o processo de transformação política, conjuntural, leva bastante tempo. Até considero que a Revolução Francesa, 10 anos, foi relativamente rápida. Mas, na verdade, a República Francesa, né,
A democracia francesa levou muito mais do que 10 anos para ser lapidada. Na verdade, ela continua sendo lapidada através de todos os anos até a atualidade. Mas foi relativamente rápido esse processo. Não foi um processo simples, não foi um processo fácil. Foi um processo, como nós já sabemos, bem sanguinário. Houve morte, houve muita luta, houve muita guerra, muito conflito, muitos desentendimentos. E foi um processo dolorido, de certa forma, também para boa parcela da população. Então, a Revolução Francesa, como está ali no material, ela durou 10 anos, de 1789 a 1799. E aí, continuando. E foi iniciada após a reunião do rei com os representantes dos Estados Gerais. Após o estabelecimento da Constituição, aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 1791, a França passa a ser uma monarquia constitucional, ou seja, o rei, que antes era absoluto, estaria agora submetido a uma Constituição que não foi feita por ele. Ou seja, gente, o que aconteceu? A Revolução Francesa, ela impôs ao mundo um desafio. Qual era o desafio? Ou as monarquias, o pensamento, isso em função, perdão, essas modificações em função do pensamento revolucionário, pós-revolucionário da Revolução Francesa, que vai causar um impacto, vai estremecer as estruturas das monarquias nacionais absolutistas da Europa. Lembrando que a monarquia absolutista era aquele modelo de governo onde os monarcas comandava suas nações de forma autoritária, sem dividir o poder com a população. Então era um modelo em que havia uma centralização política, econômica, ou seja, todos os poderes na mão dos monarcas. E como nós já estudamos isso na aula anterior, a monarquia comandava, escolhia a dedo quem ela gostaria que comandasse a nação junto com ela, e geralmente eram os nobres, o alto clero, e deixava de fora boa parcela da população, do sistema político, no caso, deixava de fora do sistema político e administrativo, incluindo aí a burguesia, os mais humildes, né, a população, os camponeses e assim por diante. Então, o impacto da Revolução Francesa, em primeiro lugar, sobre todo o território europeu e depois mais adiante pelo resto do mundo, vai ser esse. As monarquias absolutistas têm que se adequar, ou elas se adequam e passam a aceitar a divisão do poder entre ela própria monarquia e o restante da sociedade civil organizada através de um sistema político constitucional, ou seja, cria-se uma Assembleia Nacional Constituinte. Ao criar-se essa Assembleia Nacional Constituinte, esse grupo chamado Assembleia Nacional, esse grupo de políticos, de representantes da nação, escrevem um conjunto de regras pela qual aquela nação vai ser governada, que chamamos então de Constituição, conforme nós temos até hoje na maioria das nações do mundo. E aí o monarca, o líder no caso, o monarquista, ele não vai mais poder ter não terá mais aquele poder absoluto como antes. Ele terá que se enquadrar dentro dessa nova proposta de monarquia constitucionalista. Ele pode governar, ele continua tendo poderes, mas poderes bem reduzidos se comparado à época da monarquia absolutista. Então, lembrando, antes era monarquia absolutista. Após a Revolução Francesa, passa a existir a presença da monarquia constitucionalista. Ok? Então, é o que está falando aqui nesse parágrafo que eu vou reler. Após o estabelecimento da Constituição aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 1791, a França passa a ser uma monarquia constitucional, ou seja, o rei, que antes era absoluto, estaria agora submetido a uma Constituição que não foi feita por ele. Ou seja, então esse rei, ele não apenas vai ter a redução de poderes, mas ao mesmo tempo ele vai ter que se sujeitar a regras para não perder o poder ou a majestade, vamos assim dizer. Ele passa a ser obrigado a seguir regras que nem ele estabeleceu. Em outras palavras, regras que obviamente vão tirar inúmeros poderes que os monarcas possuíam anteriormente, ou o monarca. Né? Então, continuando aí. Lembra da divisão dos poderes proposta por Montesquieu, que nós falamos na outra aula, né? Então agora o rei apenas executava as leis
Então, qual é o papel do rei a partir da Revolução Francesa? Os reis eles passam a ter um papel meramente de poder executivo, um pouco parecido, um tanto quanto parecido com o sistema presidencialista, como nós temos inclusive no Brasil. O presidente da República, ele é o poder executivo. Ele apenas executa as leis, ele faz cumprir as leis. Que leis? As leis que já estão na Constituição da República, as leis novas criadas pelo parlamento. Quando fala dos parlamentos, está falando, no caso, aí, deputados estaduais, deputados federais, senadores da República, de modo que o legislativo cria leis e o executivo, no caso brasileiro, por exemplo, o presidente, ele apenas cumpre as leis. Ele tem algumas prerrogativas para também criar medidas provisórias, criar algumas normas, mas sempre essas normas, por exemplo, essas medidas provisórias terão que passar pelo crivo, pela avaliação do legislativo. Se o legislativo resolver derrubar aquela determinada medida provisória, como é no caso brasileiro, é derrubada. Então, isso é a prova de que, num sistema presidencialista, o presidente não manda absoluto, senão seria um absolutismo. Então, a gente consegue entender mais ou menos como acontece, como ocorre essa transformação de uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucionalista. O rei, o imperador, no caso, ele passa a ter meramente um papel de executivo. Ele vai ter que se sujeitar às regras estabelecidas, inclusive a Constituição. Ele vai passar, inclusive, a ter que fazer o quê? A seguir essas leis. Ele vai se executar as leis existentes e que foram criadas, que nem foi por ele, foi por um conjunto de parlamentares. Então, dando prosseguimento aí na leitura. Outra mudança importante foi a posição da burguesia. Eu falei na outra aula, vou subir aqui a tela para vocês, e para ficar mais fácil da gente entender aqui. Cadê? Posição da burguesia. Aqui. Então, tá aí na tela, passei um pouquinho e voltei. Então, eu falei na outra aula para vocês que a burguesia, antes da Revolução Francesa, ela tinha um grande volume de recursos produzidos, ou seja, de recursos financeiros, afinal eles tinham alta lucratividade com suas atividades econômicas, a classe burguesa, mas a burguesia ela não tinha direitos políticos. Ela não poderia, os membros da burguesia não poderiam fazer parte do jogo político. Eles não poderiam se candidatar a cargos políticos, eles não poderiam ter representatividade política, apesar de ser forte financeiramente. Tinha grande influência financeira, mas não tinha representatividade política. E isso é uma coisa que vai mudar. Ou seja, a Revolução Francesa, ela não apenas consolida direitos mais democráticos, permite com que boa parcela da população se faça representar no jogo político, mas uma das classes que melhor proveito vai tirar dessa transformação da Revolução Francesa será a burguesia. Por isso que nós temos hoje essa situação muito assim característica do nosso tempo. A classe empresarial se faz presente o tempo todo no sistema político. Um presidente da República, um primeiro-ministro, conforme o caso, ele não governa uma nação se não for com o consentimento dessa classe burguesa. Você pode reparar que toda vez que um presidente é derrubado, seja por um impeachment ou por alguma outra estratégia política, dependendo de cada nação, você vai ver que por trás está lá uma pressão forte das classes empresariais muito bem representadas, em que quando os próprios empresários não estão se fazendo representar, ocupando cargos públicos eleitos pelo povo, muitas vezes eles estão sendo representados por outros não empresários, por outros não burgueses, que foram eleitos pelo povo, mas que têm um forte elo de lealdade com a classe burguesa. Vale a pena a gente relembrar aqui o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o impeachment, por exemplo, do Fernando Collor de Mello nos anos 90. Em ambos os casos, há algumas semelhanças. Há muitas diferenças, mas há algumas semelhanças. E eu acho que a principal semelhança que a gente pode destacar aqui é que, a partir do momento que a classe empresarial brasileira percebeu
que esses dois representantes, em suas épocas respectivas, não mais atendiam aos interesses econômicos da classe mais poderosa, financeiramente falando, que é a classe burguesa nacional, essa mesma classe burguesa manipulou o jogo do tabuleiro, né? Resolveu manipular os personagens do cenário político nacional em prol da elaboração do projeto, da execução do impeachment, que é previsto na legislação brasileira, na Constituição brasileira, e subitamente resolveram trocar os gestores, os administradores. Ou seja, nenhum presidente consegue governar se não houver o consentimento da classe empresarial, a burguesia, portanto. Então a gente consegue perceber por isso que a Revolução Francesa, uma das maiores vitórias que ela proporcionou foi a consolidação da classe empresarial, da classe burguesa, controlando o sistema político. Seja a própria burguesia participando da política, ocupando cargos políticos eleitos pelo povo, representantes deles, da classe burguesa sendo eleitas pelo povo, ou indiretamente. Ela, classe burguesa, apoiando financeiramente campanhas eleitorais de determinados candidatos, para que, uma vez que esses candidatos sejam eleitos, ocupem os cargos públicos, passem a governar, a legislar, trabalhando principalmente em favor dessa classe, dessa elite burguesa. Então a gente percebe que boa parte da legislação brasileira, e assim não é muito diferente no resto do mundo, ela visa proteger, acima de tudo, os interesses burgueses. E um dos aspectos mais visíveis de tudo isso que eu estou falando é o fato da legislação, da Constituição brasileira e da maioria das nações do mundo considerarem como o patrimônio individual, ou seja, os bens privados, a propriedade privada, um bem inviolável. Ou seja, o Estado e ninguém tem o direito de pegar um patrimônio privado e, por exemplo, transformar em um patrimônio público. Isso está na legislação do Brasil e da maioria das nações do mundo. Para que isso? Aí você fala assim, não, é para dar o direito de, por exemplo, uma pessoa humilde que tem uma casinha pequena, não ter a sua casinha pequena retirada de si, da sua família, para ser transformada em um bem público do Estado, por exemplo. Vamos ser razoáveis, gente. Se você mora numa casa pequena, num terreno de, até eu vou botar um terreno razoável, 400 metros quadrados, 450 metros quadrados, mas para efeitos gerais de interesse público do governo, um terreno muito pequeno, uma casa muito pequena, num imóvel que não tem relevância para um estado do tamanho do Brasil, por exemplo. Então, por que cargas d'água o Estado iria se interessar em tirar a sua casa de você para transformar em um bem público? Não faz sentido, né? Não haveria grande interesse. Agora, então, para que foi criado na Constituição brasileira e na maioria das nações esse artigo que determina que a propriedade privada é um bem inviolável? Muito mais preocupado em preservar a propriedade privada dos grandes capitalistas, dos grandes empresários, da grande burguesia. E não pensando em eu e você, que somos pequenos proprietários de uma casinha ou de pequeno terreno, às vezes nem isso nós temos, né? Então, na verdade, é um objetivo muito mais de preservar aos interesses capitalistas, burgueses dos grupos empresariais. Então, isso a gente percebe que foi uma das maiores vitórias da Revolução Francesa, a consolidação do capitalismo e da classe burguesa, controlando o Estado com mãos de ferro e sempre trabalhando em benefício próprio. É óbvio, evidente que algumas migalhas para os mais humildes eles permitem, porque senão vai haver convulsão social, vai haver revolta, a população mais humilde vai ficar revoltada ao perceber que ela está só sendo traída e a classe burguesa está só se beneficiando. Então, cria-se leis, geralmente, que favorecem a classe burguesa e que permite algumas migalhas à classe não burguesa, os mais humildes, a população de um modo geral. Mas isso é uma forma de manutenção do status quo, uma forma de manutenção do poder nas mãos dessa classe que se tornou muito poderosa desde a Revolução Francesa, que eu me refiro, que é a burguesia. Então nós vamos ali para a segunda linha da tela aí que vocês estão vendo, onde começa com a palavra o rei, com as palavras o rei. Então vamos ali, ó.
O rei apenas executava as leis. Outra mudança importante foi a posição da burguesia. Se antes ela não tinha privilégio nenhum, com a monarquia constitucional, passava a ser um grupo mais poderoso na França. É aquilo que eu acabei de citar que vai se consolidando. Enquanto ocorria o processo revolucionário, aqueles que começaram unidos, o terceiro Estado, começaram a discordar de alguns pontos e apareciam divididos de acordo com seus interesses. Entre esses grupos estavam os girondinos, vou subir a tela, os jacobinos, que nós já ouvimos falar muitas vezes na história de modo geral. Quem eram os girondinos, quem eram os jacobinos? Então vamos lá. Girondinos, representantes da alta burguesia, ou seja, a classe empresarial da época. Ou seja, aqueles que tinham grandes negócios e que queriam privilégios e temiam que os populares, ou seja, o povo mais humilde, os camponeses, pudessem assumir o controle da revolução. Então percebam, gente, mais uma vez está evidenciado aí. Quem eram os girondinos? Eram os representantes da alta burguesia, a classe empresarial. Qual era o medo da burguesia? Que o povo mais humilde, no caso, na época, principalmente os camponeses, a população mais pobre, através da Revolução Francesa, passasse a controlar o poder para transformar, oferecer maior qualidade de vida para todos. Qual era o medo da burguesia? Uma vez a população mais humilde tomando poder, essa classe mais humilde tomando poder poderia desfavorecer a ela própria, que era poderosíssima, que era a classe burguesa. Então, os girondinos, que eram representantes da alta burguesia, trataram rapidamente no projeto da Revolução Francesa de sufocar qualquer possibilidade dos mais humildes tomarem o poder nas mãos e controlarem a República Francesa. A gente percebe isso até hoje, gente. Porque, de repente, ocorreu mais um golpe de Estado, não estou me referindo ao caso do Fernando Collor de Mello, nos anos 90, com o impeachment, mas por que ocorreu o impeachment da Dilma Rousseff em 2016? Eu vou ser bem claro aqui na minha opinião. Eu sei que é uma opinião pessoal, você tem o direito de não concordar, mas eu vou apresentar aqui o meu ponto de vista. De fato, a Dilma Rousseff não era uma grande nem uma excelente administradora. De fato, a Dilma Rousseff não tinha nenhuma qualidade política no sentido de saber fazer política, saber negociar com as partes envolvidas na ação. Ela era muito autoritária, ela era pouco simpática, ela não era uma pessoa estrategista, eficiente em alguns aspectos, mas deixava a desejar em tantos outros. Mas o que realmente derrubou a presidente Dilma Rousseff foi oficialmente, lá no processo do impeachment, foram pedaladas fiscais. Para você que de repente está me ouvindo, nunca entendeu de fato o que significava essas pedaladas fiscais, eu vou explicar de uma forma bem simplória. Tá? Pedaladas fiscais foi o seguinte: a presidente utilizou parte do dinheiro do caixa de empresas estatais, portanto empresas públicas como Caixa Econômica, do Banco do Brasil e Petrobras, para financiar, para cobrir despesas, para cobrir prejuízos das contas públicas do próprio Estado brasileiro. É mais ou menos assim, é como se eu tenho uma empresa e na conta da minha empresa eu tenho 10 mil reais. Mas a minha conta de pessoa física, dono da empresa, eu estou com um saldo devedor de cheque especial sendo utilizado de R$ 1.000. Então, se eu estou percebendo que a minha empresa, da qual eu sou dono, tem 10 mil reais em caixa, por que não pegar R$ 1.000, utilizar para pagar a minha, cobrir o meu cheque especial da conta de pessoa física, porque eu estou pagando juros caros, e depois, quando as minhas finanças pessoais melhorarem, eu devolver esse valor para a minha conta de pessoa jurídica. Foi isso que foi a pedalada fiscal. A presidente Dilma Rousseff pegou o dinheiro do caixa das estatais, que estavam lucrativas, estavam no azul, não estavam em vermelho, para cobrir despesas, prejuízos da conta do Estado brasileiro, do país chamado Brasil. E quando, passado alguns meses, ou dependendo do caso, um ano,
as contas do Estado, novamente, a arrecadação aumentou e teve dinheiro suficiente para devolver, para restituir ao caixa do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras, da Eletrobras, etc., a presidenta devolveu com juros e correção o valor que foi retirado de lá. Então, na prática, não houve nenhum prejuízo às estatais e não houve também nenhum crime nisso. Isso foi uma prática comum, sempre foi uma prática comum entre os chamados governos, governantes do Brasil, os presidentes da República Brasileira. Só que queriam um álibi. Naquele momento, de 2016, a finalidade era tirar a presidente que estava dando prosseguimento a uma série de governos, de uma era de governantes que estavam promovendo a ascensão social dos mais humildes. E a burguesia estava se sentindo perdendo o terreno, tal qual na época da Revolução Francesa, com a atitude dos girondinos. Então, o que aconteceu? Fazer o impeachment era uma possibilidade de retirar a ascensão das camadas mais populares ao poder e permitir a volta do poder para as mãos das elites nacionais empresariais. Seriam os girondinos dos tempos atuais no Brasil. Então, o golpe, e por isso que eu chamo de golpe, o golpe da presidenta Dilma Rousseff, se ela em muito contribuiu por falta de eficiência administrativa, por não ser simpática, por não ser estrategista política, por não saber negociar com as partes, por não saber negociar inclusive com a própria burguesia brasileira, se por um lado ela teve essas várias falhas, e foram muitas, não foram poucas, mas, por outro lado, dizer que ela sofreu impeachment porque ela roubou ou porque ela praticou corrupção é totalmente inverídico, é totalmente uma afirmativa totalmente falsa. Até os que participaram do golpe da Dilma Rousseff, que foi chamado de impeachment, mas foi um golpe, até os que participaram do golpe da Dilma Rousseff, inclusive o vice-presidente dela, o Michel Temer, que foi o que teve maior lucratividade nesse processo, porque afinal ele foi promovido a presidente sem ter sido eleito de verdade diretamente pelo povo. Depois, em entrevista, depois que acabou o mandato dele, mandato tampão, que ele prosseguiu depois da saída da presidente Dilma, ele mesmo reconheceu no programa Roda Viva, da TV Cultura de São Paulo, ele mesmo reconheceu que o que aconteceu naquele momento não foi um impeachment, se foi um golpe, ele usou essa palavra mesmo, foi um golpe para retirar a presidente do poder porque ela não estava agradando às elites nacionais. E isso já foi dito pelo próprio Michel Temer e por uma série de políticos de oposição à esquerda brasileira. Então não há novidade nenhuma. Então, minha gente, a gente está percebendo, aí você fala assim, mas por que você está falando sobre o caso brasileiro? Para contextualizar, para fazer vocês perceberem como é que em história muitos aspectos se repetem. Não se repete exatamente igual, a gente tem que ter sempre essa preocupação de não nivelar por baixo e dizer que repetiu igualzinho. Afinal, os agentes são outros, os personagens são outros, o contexto histórico-político é outro, mas existem muitas similaridades. Então, através dos erros do passado, a gente consegue entender os erros do presente, em todas as esferas, inclusive a política, e conseguimos até mesmo fazer projeções para o futuro. Que tipo de projeção, pegando o caso dos girondinos, pegando o caso brasileiro do impeachment ou golpe da Dilma Rousseff, que tipo de projeção eu posso fazer na área da política nacional brasileira para o futuro? De que se novamente a esquerda brasileira, e lembrando quando fala de esquerda, a gente está falando daquele modelo, aqueles políticos que lutam mais pelos direitos dos mais necessitados, dos mais humildes, dos mais pobres, se a esquerda brasileira novamente ascender ao poder, chegar ao poder político nacional como presidência da República, ocupando o cargo de presidente da República, pode ter certeza que se essa mesma esquerda não souber negociar com os poderosos, ou seja, a burguesia, a elite nacional, dificilmente ela irá governar mais uma vez. E, infelizmente, o jogo político é esse. A democracia não é um modelo perfeito. A democracia que começou com a Revolução Francesa é uma obra inacabada e com muitos defeitos. E um dos maiores defeitos é que, para que haja liberdade para todos os segmentos da sociedade, são muitos segmentos querendo se sentir representados, há a necessidade de negociação. Então, o governante ele terá que ceder um pouco para cada um dos segmentos ali representados. Pode não oferecer tudo, mas vai ter que oferecer alguma coisa. O famoso cala-boca.
um pouquinho para cada um, para que todos fiquem mais ou menos satisfeitos e a sociedade não venha passar por uma revolução social, uma convulsão social, uma guerra civil ou coisa do gênero. Então, que fique claro, já estou fazendo uma projeção para o futuro, né, uma possibilidade. Se a esquerda brasileira voltar a ocupar o cargo de presidência da República, ela terá que, diferente da Dilma Rousseff, saber negociar muito bem com os agentes. Por que, que o ex-presidente Lula foi muito pressionado, muito atacado por essas elites, mas por que, que o Lula não caiu em nenhum momento? Não só porque ele tinha habilidade política, mas porque ele sabia negociar com essa elite burguesa. Enquanto a burguesia estava durante toda a gestão Lula, apesar de não concordar com a ideologia do ex-presidente, a burguesia brasileira se manteve mais ou menos aquietada, porque afinal ela também estava ganhando, estava lucrando. Obras públicas eram feitas e as empresas que faziam as obras públicas eram empresas privadas prestando serviço ao Estado e, portanto, ganhando muito dinheiro. Mas aí você fala assim, então Lula foi errado? Ele só deu dinheiro para as empresas privadas, construtoras, por exemplo? Não. Por outro lado, essas mesmas empresas eram, em contrapartida, obrigadas a gerar emprego e renda para os mais pobres através da contratação de mão de obra para fazer aquelas empreitadas públicas, aquelas obras públicas, é exemplo do próprio Comperj, a refinaria aqui de Itaboraí. Então, na verdade, era uma estrutura em que todos ganhavam. Óbvio que alguns ganhavam muito mais, como as empresas, a classe burguesa, e outros ganhavam menos, como a classe trabalhadora. Mas, no geral, todos estavam ganhando. E o Estado, obviamente, ganhando também, porque estava construindo um empreendimento que ficaria para o próprio Estado tirar proveito tendo lucro, como no caso da refinaria, que pertence a uma empresa estatal, que é a Petrobras. Então, esse projeto, essa lógica do sistema capitalista e do sistema democrático gira em torno desse desenho que eu estou apresentando para vocês. O medo dos girondinos, na época do período dos 10 anos de Revolução Francesa, era esse, de que as camadas mais populares viessem a tomar o poder e viessem, consequentemente, a roubar ou tirar o poder dela, elite burguesa. Então a gente já começa a ver aí um conflito de interesses muito forte desde a Revolução Francesa. E esse tipo de conflito está presente em todo o sistema democrático, em todas as nações do mundo. É uma conta que ainda não foi equacionada e não foi resolvida. Então volto ali na leitura sobre girondinos. Representantes da alta burguesia, ou seja, aqueles que tinham grandes negócios e que queriam privilégios e temiam que os populares pudessem assumir o controle da revolução. Até aceitavam uma aliança com o rei, desde que ele não tirasse as conquistas da burguesia. Então, os girondinos aceitavam negociar com a administração política da época, os reis, mas desde que não tivesse que abrir mão dos seus interesses, das vantagens conquistadas, dos benefícios conquistados com a Revolução Francesa e com a Constituição criada a partir da Revolução Francesa. Aí depois vem os jacobinos. Quem eram os jacobinos? Era a pequena burguesia. O que é pequena burguesia? Aquele que hoje nós chamaríamos de microempreendedor, aquele pequeno empresário. É aquele cara hoje, na nossa atualidade, seria aquele cara que tem um pequeno lava-jato, que tem um pequeno comércio, ou então que é um empreendedor, uma pessoa que trabalha como uma atividade autônoma, que tem um consultório de odontologia, trabalha de forma autônoma, ou que trabalha como feirante. Esses seriam alguns exemplos de pequena burguesia hoje. E naquela época também tinha os pequenos burgueses, que eram os pequenos comerciantes. Então os jacobinos englobavam pequena burguesia, os trabalhadores das cidades e os trabalhadores do campo, chamados camponeses. Eles defendiam mudanças radicais e mais igualdade entre todos, e não para poucos, como pretendiam os girondinos. Então já percebe aí, gente, duas situações bem antagônicas, bem diferentes entre si. Não havia muita possibilidade de conciliação. Os girondinos queriam tudo, os jacobinos queriam também boa parte. Então havia um conflito de interesses aí muito óbvio. E vamos pensar aqui pesar aqui na balança.
Os girondinos representavam uma parcela reduzida, poderosa, porém reduzida da sociedade francesa. Já os jacobinos representavam uma massa muito mais numerosa. Entretanto, a gente vai perceber que, ao longo da história, na maioria das nações do mundo, os girondinos ou os herdeiros do pensamento dos girondinos é que prevaleceram. Continuando aí a leitura do texto. Cara aluno, você percebeu como a França estava diferente desde quando começou a Revolução? As forças se dividiram e não havia apenas uma opinião sobre o destino do país. Após uma fase de domínio dos jacobinos, que ficou conhecida como a fase do terror, a França então passou para as mãos dos girondinos. Então, fazendo um rápido parênteses aí. Na fase inicial da Revolução Francesa, os jacobinos, que eram representantes do povo, portanto, tomaram o poder. Por isso que o início da Revolução Francesa, boa parte do processo revolucionário, foi bem sanguinário, porque a elite que durante muito tempo massacrou a população mais humilde, acabou se tornando alvo da fúria dos mais pobres, dos camponeses, dos trabalhadores das cidades, da pequena burguesia. Então, os jacobinos, representando um número muito grande de pessoas, que eram essas pessoas mais relacionadas às classes mais humildes, acabaram tomando a força, o poder político e foram muito violentos. Houve muita morte, muita guerra, houve muito derramamento de sangue. Foi violento o processo da Revolução Francesa. Só que com o passar do tempo, a elite burguesa da França conseguiu gradualmente ir colocando os jacobinos numa situação de menos influência no processo revolucionário e foram ampliando a sua própria influência burguesa no processo revolucionário, de modo a aumentar a sua participação no processo e reduzir a do seu oponente, do seu grupo oponente, que eram os jacobinos, que eram os mais humildes. Então, volto ali na leitura. Após uma fase de domínio dos jacobinos, que ficou conhecida como a fase do terror por causa do uso intenso da força e da violência, como expliquei, a França então passou para as mãos dos girondinos, que representavam os interesses da burguesia. Vou subir aí o texto para a gente poder acompanhar. Diante disso, uma nova Constituição foi feita, eliminando algumas medidas do período dos jacobinos. Então, o que acontece? A burguesia rapidamente tratou de criar uma nova Constituição de modo a tirar ou reduzir o poder dos jacobinos, que eu gosto sempre de lembrar, era representado pela classe mais humilde da sociedade francesa. A burguesia, representada pelos girondinos, rapidamente tomaram o poder nas mãos, passaram a ter o controle da estrutura política e começaram a usar esse controle ou essa força que possuíam para reduzir os interesses das massas mais humildes. Ou seja, começaram a puxar o tapete, como nós chamaremos nos dias atuais. Continuando aí a leitura. Mas o descontentamento ainda era grande e o período da continuidade da tensão também. Nesse meio tempo, um jovem general ganhou prestígio e passou a ser uma alternativa para o comando da França. O que estava acontecendo? Havia um conflito de interesses, como eu falei. Girondinos e jacobinos não falavam a mesma língua. Ambos queriam poder. Isso começou a gerar uma instabilidade política muito grande. Nesse processo, entra em cena a figura de um militar, que era Napoleão Bonaparte, que começa a se mostrar como uma alternativa de governança, ou seja, de governo sobre a França, de modo a tentar agradar a gregos e troianos, agradar tanto a girondinos como jacobinos. Continuando aí, era Napoleão Bonaparte, aliado dos girondinos e da alta burguesia. Então, mais uma vez a gente vê que foi quem foi privilegiado no processo político ali na França foi a classe burguesa e os mais poderosos. Então, aliado dos girondinos e da alta burguesia. Ele deu um golpe político, um golpe militar, civil e militar. Portanto, ele fez um golpe militar, e a gente vê que golpe militar não é uma coisa exclusiva do Brasil, aconteceu ao longo da história da humanidade em várias nações. Ele faz um golpe militar, destitui o poder político da ocasião e ele passa a governar no lugar
do governo que existia até então para favorecer a quem? A classe que ele mais defendia, que era a burguesia, os girondinos, em outras palavras. Tá? Então ele deu um golpe e passou a comandar a França. Era o fim da Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica. Então vamos dizer assim, durante 10 anos a Revolução Francesa trouxe avanços. O pensamento revolucionário que permeou o processo foi muito interessante. Afinal, a população tomou o poder nas mãos, a população brigou pelo poder, a população mais humilde, os mais humildes conseguiram ascender ao poder. Porém, ao longo do processo, por falta de atenção, por falta de observação dos sinais das transformações políticas que estavam acontecendo nos bastidores, não souberam reagir a tempo e acabaram perdendo o poder político, e o poder, através de um processo golpista, passou das mãos do povo novamente para a mão dos poderosos, representados pelos girondinos. Napoleão entrou como aquele que veio consolidar o poder político nas mãos dos poderosos, retirando da mão dos pobres, dos mais humildes. Volto ao caso do exemplo brasileiro. O Napoleão Bonaparte no Brasil, na história mais recente brasileira, foi Michel Temer. Né? Ele se permitiu usar num processo golpista, tomou o poder através de um golpe nas mãos, totalmente ilegal o processo, inclusive, aceitou, negociou com os girondinos da política brasileira, tomou o poder nas mãos, como golpista, como se fosse um Napoleão Bonaparte à brasileira, e o que ele fez? Colocou a estrutura política toda para trabalhar e para favorecer a elite brasileira, a burguesia brasileira. Se você ainda não entendeu o que aconteceu em 2016, você começa a entender agora, mesmo que você não concorde. Mas você tem que entender o sistema político e os fatores políticos que acontecem no dia a dia do país, seja o Brasil ou qualquer outro. É aquilo que eu sempre digo. A história é uma ciência que nos ensina a entender o presente a partir da compreensão do passado e fazendo possivelmente projeções para o futuro. Por que hoje em dia, quando um governo, né, seja no Brasil, isso está acontecendo no Brasil e em todo mundo, mas por que de repente, com a ascensão de um governo extremamente autoritário, começa a se combater ferozmente a classe educacional? Nós, professores, começa a se combater o lado científico do conhecimento humano. Porque, afinal, como já disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais conhecimento uma pessoa possui, quanto mais conhecimento a população possui, seja através da história, das ciências humanas, enfim, das ciências de um modo geral, mais esclarecida e menos manipulável essa população se torna. E óbvio, um modelo autoritário, como nós estamos vivendo hoje, ele não vai querer dividir o poder, ele não quer que a população tenha conhecimento para ser mais facilmente manipulada. Então, continuando aqui, onde paramos, podemos dizer que o mundo não seria mais o mesmo após Napoleão Bonaparte. Vamos ver como as suas ações afetaram diretamente o Brasil. Sim, o Brasil. Vou subir um pouco mais o texto. Assim que assumiu o poder na França, Napoleão pretendia fazer algumas mudanças nas leis e também melhorar a economia francesa. No entanto, havia a Grã-Bretanha, que dominava o comércio europeu. Então vamos lá. Napoleão, assim que ele tomou o poder na França, através desse golpe político, com apoio da elite, Napoleão queria, obviamente, fazer um governo para a elite, para a burguesia. E aí é bom fazer um parênteses aqui. Todos sabem que a primeira nação do mundo a iniciar o processo da Revolução Industrial foi a Grã-Bretanha, ou seja, a Inglaterra. Né? Então, a primeira nação do mundo, a primeira região do mundo a fazer a Revolução Industrial foi a Grã-Bretanha. A segunda região europeia e do mundo a iniciar o processo revolucionário, Revolução Industrial nesse caso, foi a França. E Napoleão queria ampliar esse processo de Revolução Industrial Francesa para, logicamente, continuar recebendo o apoio daqueles que apoiaram a ele no processo golpista. Que foi quem? Foi a classe burguesa, a classe empresarial, a nova indústria, os novos industriais franceses. Então Napoleão queria expandir os
os limites econômicos da França avançar sobre territórios econômicos que já eram ocupados pela Grã-Bretanha. Então, obviamente, para consolidar os seus objetivos políticos, que era muito mais uma defesa dos interesses e dos objetivos políticos da burguesia industrial francesa, da burguesia de modo geral, mas com destaque especial para a nova burguesia industrial francesa, era necessário entrar em rota de colisão com a Grã-Bretanha, porque afinal ambas as nações passavam a lutar pelo mesmo público, pelos mesmos interesses, pelos mesmos objetivos econômicos. E é isso que está falando ali no texto. Então, continuando. Napoleão, então, pretendia isolar esse país e assim deixar a França dominar e assim deixar a França dominar esse comércio. Essa medida, tomada por ele, ficou conhecida como bloqueio continental, e quem descumprisse, ou seja, continuasse comercializando com a Grã-Bretanha, teria o seu território invadido. Então vamos lá, para ficar mais fácil, porque o texto ele não é muito completo, né? O que Napoleão fez? Como ele era um representante da classe militar, ele era um militar de carreira, ele tratou de fortalecer o aparato militar francês. Transformou a França em uma nação muito poderosa na área militar. Ao fazer esse processo de transformação, fortalecimento do aparato militar, Napoleão então passou a perceber que ele tinha condições de colocar a França dominando territórios, dominando através da imposição do medo. Muito parecido com como algumas nações fazem hoje em dia, como o próprio Estados Unidos. Quantas guerras os Estados Unidos financiou pelo mundo na história mais recente? Quantos processos de golpes de Estado ou até mesmo bloqueios econômicos os Estados Unidos fez e ainda faz atualmente? Por ser hoje, obviamente, a França daquela época seria os Estados Unidos hoje, mais ou menos assim dizendo, né? Então, como os Estados Unidos, ele hoje em dia ele tinha, né, e ainda tem um pouco de bastante poder ainda, ele ao longo dos tempos veio criando determinações, imposições de bloqueios, por exemplo. Então, para quem não sabe, Cuba é uma nação que sofre há mais de 60 anos um pesado bloqueio econômico. As nações do mundo estão proibidas pelos Estados Unidos há mais de 60 anos de fazerem comércio com a nação Cuba, país pequeno. Por que tanta preocupação com Cuba? É porque Cuba é um país dentro de um modelo socialista que fere aos interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos proibiram. Se alguém fizer acordos comerciais com Cuba, sofrerá punições de nossa parte. Da mesma forma, mais recentemente na história, os Estados Unidos impôs bloqueio econômico e comercial, portanto, sobre a Venezuela. Independentemente de nós concordarmos ou não com os governantes venezuelanos, uma coisa é fato. As leis internacionais dizem que cada nação é soberana para conduzir a sua própria nação da forma que a população desse próprio país desejar, e não sofrendo interferências alheias, externas. E o que os Estados Unidos fez na história recente? Determinou, nos anos mais recentes da nossa história, embargos econômicos. Quando você ouvir essa palavra embargo, então você já passa a entender que é bloqueio econômico, proibição de que outras nações façam comércio com a nação venezuelana, com Cuba e assim por diante. Aí você fala assim, tá, e daí? Qual é o problema disso? O problema disso é que se uma nação desrespeitar essa determinação de uma nação poderosa como os Estados Unidos, sofrerá algum tipo de ataque. Pode ser uma punição econômica, pode ser uma punição militar, conforme o caso. Então, de repente, pode sofrer um ataque econômico, já que você, país X, resolveu fazer comércio com Cuba e com Venezuela, que nós determinamos que não poderiam ser feitos, nós agora vamos retirar do país de vocês os investimentos americanos. Vamos retirar todas as empresas americanas. Vamos deixar de comprar carne, petróleo, metais, tudo que vocês produzem e que vendem para nós. E a economia de vocês vai quebrar. O que vocês preferem? Obedecer à nossa determinação de embargo econômico e não fazer comércio com esses países, que eu já sinalizei? Ou vocês preferem sofrer uma crise maior causada pelo nosso ataque econômico sobre a sua nação? É uma coisa que eles fazem frequentemente. Outra coisa que eles fazem frequentemente é
ataques militares. Nós estamos vendo agora na história recente. Houve um golpe na Bolívia. O presidente foi eleito pela população, pelo voto direto, Evo Morales. E o que se viu lá foi um golpe de Estado. Um golpe de Estado financiado pelos Estados Unidos da América com o apoio da Casa Branca e com o apoio do Donald Trump. Então, não tem como negar que houve uma interferência exatamente porque o presidente da ocasião não era alinhado politicamente. Alinhado significa dizer assim, não era amigo politicamente falando da nação norte-americana e do presidente dos Estados Unidos. Isso também aconteceu, uma tentativa pelo menos, com a Venezuela. Semana passada, estamos hoje repetindo, dia 19 de maio, na semana passada, a nação americana, mais uma vez, já foi essa já a segunda ou a terceira vez, que financia uma tentativa de invasão militar com pessoas com norte-americanos e com bolivianos, colombianos, invadindo o território venezuelano para tentar derrubar o presidente de lá. Qual o objetivo? Impor a vontade ao capricho político americano no solo venezuelano. Só que como eles estavam atentos a essas tentativas de ataques, o exército venezuelano conseguiu localizar esses invasores e prendeu todo mundo. Então, nós temos que entender que o que acontece hoje é muito em reflexo do que acontecia no passado. O que fez, então, Napoleão, voltando lá, por exemplo, Napoleão? Muito parecido. Na verdade, nós estamos copiando aquilo que aconteceu naquela época. Napoleão fortaleceu o exército francês, fez com que o exército francês se tornasse tão poderoso ao ponto dele poder determinar com quem cada nação europeia e do resto do mundo poderia fazer comércio. Em outras palavras, se o objetivo de Napoleão era vencer a sua principal concorrência econômica, que era a Grã-Bretanha, então o que Napoleão determina? Um bloqueio continental. O que é um bloqueio continental? Muito parecido com o que acontece hoje no mundo, que é o chamado embargo econômico. Não pode mais fazer comércio com Cuba, não pode mais fazer comércio com Venezuela, pois se me desobedecer, eu vou fazer ataques ferozes, seja na área da economia, seja na área militar. Foi o que Napoleão fez. Só que, ao invés de chamar, naquela ocasião, de embargo econômico, chamou-se de bloqueio continental. E aí segue ali, né? Então, Napoleão tomou essa medida, que ficou conhecida como bloqueio continental, e quem descumprisse, ou seja, continuasse comercializando com a Grã-Bretanha, teria seu território invadido pela força militar. Um desses países ameaçados foi quem? Portugal. Aí você percebe que na história o Brasil entra no processo da Revolução Francesa, do contexto da Revolução Francesa, porque afinal o Brasil ele não era ainda um país, ele era um anexo de uma outra nação que era Portugal. O Brasil era uma colônia portuguesa. Então, Portugal se manteve em crise, né? Qual era a crise existencial de Portugal nesse momento? Portugal, ao mesmo tempo que queria manter relações amistosas e comerciais com a Grã-Bretanha, com a Inglaterra, Portugal também queria manter relações amistosas e comerciais com a própria França. Não queria, na verdade, um embate nem com um nem com o outro. O objetivo de Portugal, o que Portugal desejava, se fosse viável e possível, se não fosse pela intransigência de Napoleão Bonaparte, a intenção de Portugal era manter relações amistosas e econômicas com ambas as nações, sem querer briga com nenhuma das duas. Só que Napoleão não aceitou essa neutralidade, essa vontade de neutralidade política e econômica de Dom João VI, que era quem governava Portugal. E aí o que acontece? Napoleão então resolve invadir o território português, cumprindo aquela ameaça que ele havia feito na época da decretação do Pacto do Bloqueio Continental. Em outras palavras, descumpriu a regra? Sofrerá as consequências. Que consequências? Consequências militares. Então, nessa época, a Inglaterra era a grande parceira econômica dos portugueses e Napoleão visava tomar o lugar dos ingleses nessas relações comerciais. Continuando aí a leitura, como não rompeu com os ingleses, Portugal foi invadido por tropas francesas. Mas antes que isso acontecesse, a família real tomou uma medida radical: vir para o Brasil, sua colônia na América. Qual era a finalidade, gente? Na verdade, a Inglaterra já previa que isso poderia acontecer.
A Inglaterra, durante a preparação do bloqueio continental, a Inglaterra necessitava de nações aliadas, não só para sua subsistência econômica, não apenas para continuar comercializando, exportando seus produtos industrializados, manufaturados para territórios coloniais controlados por metrópoles e também para a própria metrópole, como era o caso do Brasil e Portugal, mas a Inglaterra também necessitava de matéria-prima. Então, boa parte da indústria da Inglaterra era sustentada por matérias-primas extraídas, retiradas de territórios coloniais que pertenciam a Portugal, como o próprio Brasil. Então era extremamente estratégico, não apenas para vender produtos para Portugal e as colônias portuguesas, mas também era estratégico conseguir matéria-prima ou matérias-primas dos territórios coloniais portugueses para abastecer a indústria da Inglaterra. Então Portugal era um aliado importante para a Inglaterra naquele momento, ainda mais em razão do crescimento do poderio francês sobre boa parte da Europa e boa parte das nações. Então, o que a Inglaterra faz? Percebendo que era uma questão de tempo, a, percebendo que seria uma questão de tempo que Portugal acabasse cedendo às pressões napoleônicas, a Inglaterra começa também a pressionar a Dom João VI de Portugal. E qual era a pressão? Continue aliado nosso, porque se você não continuar aliado nosso, nós é que vamos querer invadir o território de Portugal. Então pense bem, nós também temos um aparato militar poderoso. E para quem não sabe, a Marinha de Guerra da Inglaterra era a maior da época. A maior e melhor aparelhada Marinha de Guerra do mundo era da Inglaterra. Então a Inglaterra também tinha um poderio militar significativo. Então qual é a proposta que a Inglaterra faz? Não bastaria apenas ela ameaçar discretamente ao governo de Portugal de uma retaliação militar caso se mantivesse, ficasse a ceder às pressões francesas. A Inglaterra faz tais pressões, sutis, mas faz, mas ao mesmo tempo a Inglaterra estende a mão, apresenta uma alternativa, já começa a preparar caminhos possíveis, tentando antever o futuro. E aí a Inglaterra começa a sinalizar para a família real que caso houvesse alguma retaliação militar, alguma invasão militar da França sobre o território português, que os ingleses estariam estendendo a mão amiga em nome da parceria, das relações entre as duas nações, que a Inglaterra viria em socorro dos portugueses. E assim foi feito. Então, quando Napoleão resolve de fato invadir o território de Portugal, a família real tinha que ter uma alternativa. Se eles se permitissem ser atacados, dominados pela família real, pelo Napoleão e pela França, obviamente a vida da família real de Portugal estaria em risco. No mínimo seriam presos, perderiam o direito de governar Portugal. E muito provavelmente Napoleão iria determinar a eliminação da família real, ou seja, a execução dos membros da família real, para que o governo ficasse totalmente nas mãos da França e das pessoas colocadas por Napoleão para governar Portugal. Então, pensando nesse risco iminente, a família real de Portugal começa a pensar em alternativas. O território português começava a ser invadido por um exército que era poderosíssimo. O exército de Portugal, ao contrário do que muitos possam imaginar, ele de fato lutou. Ele enfrentou o exército napoleônico, o exército da França. Mas o exército de Napoleão era muito poderoso. Era uma questão de tempo. O exército de Portugal poderia fazer um atraso no processo de dominação territorial de Portugal, mas não tinha como impedir esse processo. Então, enquanto ganhavam tempo, a família real resolve fugir para o Brasil. Por que para o Brasil? Porque a colônia brasileira já havia nesse período se transformado na mais importante colônia de Portugal. Não era apenas a mais importante pelas possibilidades de recursos econômicos e lucratividade que era oferecida a Portugal, mas também era um território gigantesco, muito, muito, muito maior,
vezes maiores, muitas vezes maiores do que o próprio território português. Vir para a América do Sul era também uma possibilidade de se distanciar do barril de pólvora que era a Europa naquele período napoleônico. Então a família real pensou rapidamente e, na verdade, essa não foi uma decisão sozinha da família real. Os próprios ingleses, o aparato político inglês, sugeriu à família real para que eles viessem para o Brasil de forma a preservar a monarquia portuguesa, de forma a preservar a administração política do Império de Portugal, mesmo que isso significasse perder o território de próprio Portugal inicialmente, lá na Europa, mas isso daria a chance da família real continuar existindo, continuar mantendo oficialmente o Estado português como um Estado que não iria deixar de existir, continuaria existindo, só que fazendo uma mudança física, saindo a administração pública saindo do território europeu e vindo para a América do Sul, para os trópicos, mais especificamente para o Brasil. Os ingleses ofereceram, inclusive, proteção dos navios que iriam trazer toda a administração política de Portugal para o Brasil, de modo que, se houvesse alguma tentativa de Napoleão ou aliados da França para afundar os navios da família real e da classe política que começava a migrar para o Brasil, a Inglaterra, que tinha a maior marinha de guerra da época, estaria à disposição com seus navios, fazendo a escolta dos navios portugueses para oferecer toda a proteção necessária para que essa transição, essa transferência, essa mudança do sistema político português pudesse chegar ao Brasil dentro de uma proteção razoável. E assim foi feito. Então, conforme está escrito aí no texto, com o apoio dos ingleses, cerca de 10 mil pessoas, aproximadamente, incluindo a rainha, príncipes, princesa, comerciantes portugueses, a nobreza, entre outros, chegaram ao Rio de Janeiro em 1808. Aí fala de chegar ao Rio de Janeiro em 1808, parece que eles vieram numa estirada só, né? Num atacadão direto durante todo o tempo da viagem, direto para o Rio de Janeiro. Na verdade, não. Primeiro, os portugueses pararam na região norte do Brasil e depois é que eles vieram para o Rio de Janeiro. Né? Então tem até uma gravura aí, tem esse destaque. Olha, essa gravura mostra o embarque da família real no porto de Belém, Portugal, em 29 de novembro de 1807. Então observem, eles saíram em novembro de 1807 e só vão chegar no Rio de Janeiro em 1808. Então, como vocês podem perceber, as viagens não eram rápidas, eram demoradas, né? Continuando a leitura do texto. E foi um período de grandes mudanças no Brasil. O príncipe Dom João tomou medidas políticas e econômicas que afetaram o destino da colônia. Que mudanças foram essas, gente? Bom, primeira coisa que é importante a gente frisar, que é bom a gente até, aliás, esclarecer. Dom João VI era príncipe, ele ainda não era rei de Portugal. Por que não? Porque, na verdade, quem governava Portugal oficialmente era a mãe dele, Dona Maria. Mas a Dona Maria, a rainha, ela sofreu um severo trauma de causa emocional, psiquiátrica. Ou seja, ela ficou até conhecida como Maria Louca. Ela começou a ter surtos psiquiátricos, dizem alguns registros que até mesmo se despir e andar despida pelos espaços, pelos corredores do palácio, ela fazia, que ela tinha crises psiquiátricas severas, de modo que ela não tinha mais condições emocionais de governar. Mas ela não havia morrido, então ela não poderia ser oficialmente destituída da função de rainha. Então, quem passou a governar Portugal em função da grave situação psiquiátrica da rainha foi o filho Dom João VI. Dom João VI passou a ser então um príncipe regente. Ele ainda não era oficialmente rei, ele era príncipe, mas passava a ter o status de como se fosse um vice-presidente. Ele passou a governar diante da impossibilidade da rainha de governar. Então, Dom João VI, como príncipe regente, ao chegar ao Brasil, o que ele fez? Ele começa a fazer mudanças radicais da colônia. A primeira situação que a gente tem que entender é o seguinte: o Brasil era uma colônia extremamente atrasada. Gerava forte lucratividade econômica para Portugal.
mas ainda era um local muito atrasado. Não havia rede de esgoto praticamente, as ruas eram sujas, o desenvolvimento das ruas, a arquitetura das ruas, das cidades eram muito ultrapassadas, as condições sanitárias não eram das melhores, havia muito atraso em todos os aspectos. Não havia instituições financeiras para a organização das finanças da colônia, então provavelmente naquela época ainda se tinha o hábito de guardar dinheiro embaixo do colchão, guardar dinheiro dentro de casa, não havia instituição financeira como hoje, os bancos, né? Enfim, era uma região muito atrasada. Tudo que havia em Portugal praticamente não havia aqui. E para piorar a situação, o Brasil era uma colônia governada debaixo de um chamado Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? Tudo que Portugal, perdão, tudo que o Brasil produzia de interessante, de relevante economicamente, deveria ser vendido não para todo mundo, mas vendido prioritariamente e exclusivamente para Portugal lá na Europa. Portugal compraria pelo valor que desejasse pagar aos brasileiros pelas mercadorias vendidas. Então, Portugal comprava a produção, seja de minério, de ouro, de prata, de riquezas minerais, fosse de açúcar, de cana-de-açúcar, né, de outros recursos naturais, algodão, que também já se produzia. Mais adiante a gente vai ter o café, mas é bem mais adiante. Mas, enfim, tudo que era produzido pelo Brasil era vendido para a Europa exclusivamente para Portugal. O Brasil não tinha autorização de Portugal, uma vez que era colônia, antes desse processo de vinda da família real. O Brasil não podia vender diretamente para a Inglaterra, o Brasil não poderia vender diretamente para a França, não poderia vender diretamente para qualquer outra nação do mundo. O Brasil era obrigado, diante do pacto colonial, a vender exclusivamente para o seu proprietário, que era Portugal. Portugal definiu o valor que desejava pagar aos produtores brasileiros, estabelecia-se então uma espécie de preço quase que fixado e mais ou menos assim definido, de modo que a lucratividade ficava muito maior com Portugal. Portugal comprava a produção brasileira e revendia para o resto do mundo, ou pelo resto da Europa, colocando um sobrepreço muito maior e tendo um lucro muito mais significativo do que os próprios produtores brasileiros. A esse processo a gente chama de pacto colonial. O Brasil era preso a esse pacto colonial. Ele só poderia vender para Portugal, especificamente no território europeu, lá, aquela nacionalidade de Portugal e solo europeu. O problema é o seguinte: Portugal estava sob domínio francês, a França estava dominando o território. A família real fugiu para o Brasil. Como que os produtores brasileiros iam continuar exportando a sua produção para o resto do mundo, principalmente a Inglaterra, né, continuar exportando, passando obrigatoriamente, de acordo com o Pacto Colonial, toda a produção brasileira para o solo português, para de lá depois ser revendido para a Inglaterra, ou seja lá para quem for, se agora a Inglaterra, minto, Portugal estava sob domínio do inimigo francês. Então seria totalmente absurdo o Brasil continuar mandando a sua produção para o território europeu, especificamente para o território de Portugal na Europa, e com isso jogar todo o lucro dos recursos na mão do inimigo de Portugal, que era a França, que estava passando a dominar a região. Então, uma das primeiras decisões políticas de Dom João VI ao chegar no Brasil foi cancelar o pacto colonial, eliminar o pacto colonial, decretar que o Brasil, a partir daquele momento, a partir dessa mudança política, da chegada da família real ao Brasil, decretar que o Brasil poderia fazer livre comércio com as nações amigas. E lembrando, obviamente, que a nação amiga mais significativa das relações econômicas de Portugal era a Inglaterra. Então passou a ser uma quebra do pacto colonial que favoreceu, em primeiro lugar, a vinda da família real e aos portugueses que vieram para cá, e em segundo momento, obviamente, a própria Inglaterra que apoiou a todo esse processo. Então, continuando aí a leitura, uma das primeiras decisões, né, de Dom João VI foi a abertura dos portos às nações amigas. Se antes a colônia só poderia comercializar com Portugal, agora, com a família real na colônia, os portos estavam abertos para outros países. No entanto, o principal deles era a Inglaterra. Afinal, foi esse país que ajudou a vinda da família real para o Brasil.
logo teria que ter alguns privilégios a partir de então. Lógico, era uma forma de pagamento pelos excelentes serviços prestados à monarquia portuguesa, principalmente nesse momento, nesse processo de fuga da família real para o território brasileiro. Bom, gente, aí vem uma outra atividade aí embaixo, né? Atividade 3, que eu não vou fazer nesse momento, nem vou comentar. Vocês podem fazer em casa. A nossa aula já está com, deixa eu ver aqui, com 1h09, né? Quase 1h10, então eu vou estar encerrando essa aula. Pedindo para que vocês deem esse material, façam as atividades, a atividade 3, por exemplo, que vem aí apresentada. Eu ainda não estou cobrando ela para efeito de pontuação, de avaliação, de composição de nota bimestral, mas eu peço sempre que vocês façam, porque eu posso vir a pedir a contabilizar essa pontuação em algum momento, essa atividade como pontuação em algum momento, ok? Então, por hora, a gente fica por aqui. Na próxima aula, eu devo estar postando um novo material e aí, certamente, a gente vai estar prosseguindo sobre como ficou esse Brasil após a vinda da família real. Quais foram as vantagens do Brasil com a chegada da família real? E a gente vai ver que o Brasil, na verdade, vai evoluir significativamente, não mais como uma colônia, assim como uma nação. O Brasil passa a ter o status de nação e deixa de ter aquele mero status de colônia e vai se desenvolver consideravelmente a partir da presença da família real no Brasil. Mas isso fica para uma próxima aula. Eu agradeço a todos que acompanharam até agora e peço que vocês façam a leitura do texto posteriormente para reforçar os conhecimentos. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.